E aí pessoal, Dorito aqui e eu espero que vocês estejam muito bem. Porque hoje a gente vai talvez perder um pouco da paciência, pois vamos falar de gente que se perdeu ideologicamente de uma forma tão profunda que tá começando a pensar em churrascar gente pequena. Quer dizer, por questões ideológicas eles já fazem isso, mas quase sempre quando as pessoas estão em uma situação um pouco mais frágil, né, em que elas não têm muita escolha, não têm muita escapatória. Depois são feitas algumas lavagens cerebrais sociais para que as pessoas não achem isso tão grave, mas enfim, esse não é o assunto ainda. A questão é que o portal Pop 11 publicou mais ou menos de madrugada aí pelo Twitter uma matéria que falava sobre a família do Roberto Justus, em que ela intitulava "Rica e totalmente fora da minha realidade. Vi que a filha de 5 anos de Roberto Justus e Ana Paula usa bolsa de 14 mil reais para combinar com um look e, cara, beleza, ok, uma criança tá usando uma peça de roupa cara. Meu Deus, talvez o fato de alguns líderes usarem um Rolex em cada pulso não incomode algumas pessoas, mas é a vida. A questão que eu quero debater hoje é basicamente sobre raiva. Afinal, desde que eu me entendo por gente, toda a propaganda ideológica do pessoal da canhota e agora do woke, ou enfim, de qualquer aspecto que não seja necessariamente sobre um conjunto social ordenado, de pessoas que agem naturalmente, sabe? Gente normal tende a apresentar discursos com compaixão, sororidade, consciência, seja ela financeira, social ou de qualquer outra natureza. E claro, por que não a palavra mais linda de todas? Amor. Mas não amor ao próximo, porque isso implicaria aceitar todas as questões, diferenças, gostos e, enfim, aceitar as pessoas como elas são e... A questão é que os comentários dessa postagem mostram de fato como é o chorume na cabeça de algumas pessoas, como infelizmente estamos cada dia mais longe de chegar de fato a um ponto em comum pacífico. Que olha só que bonito, literalmente temos um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro pregando a matrícula de pessoas que não correspondem ao mesmo grupo ideológico que eles no Vasco e concordando com o post acima afirmando que os mencheviques estavam certos. Menchevique, bolchevique, eu realmente não sei a diferença porque é tudo um bando de maluco. O czar podia ter os seus problemas, mas vai por mim, eles estariam bem melhores se não tivessem derrubado o império. Mas a questão que eu quero debater hoje é basicamente sobre raiva e sobre como algumas pessoas simplesmente não conseguem ignorar o fato de que direcionam esse sentimento para pessoas que não têm absolutamente nada a ver com ele. E mesmo que teoricamente existisse algum ponto, nada justificaria lançar esse tipo de raiva com a... Mas adivinha? Para o pessoal que mais fala sobre amor, empatia e todas as coisas boas, definitivamente isso não é empregado quando a pessoa tem alguns milhões na conta. E infelizmente entender esse sentimento vai te causar algumas dores, talvez uma gastrite. Bem, o seu cortisol não vai sair o mesmo daqui, eu peço desculpas. Porque é através desse direcionamento de sentimentalismo, de coisas ruins, sabe, para evitar que você raciocine e sempre flamurizar a sua alma. Eu acabei de inventar essa palavra e ela é realmente muito estética. Convencer alguém de que ele deve odiar todo mundo que é diferente dele é a forma mais fácil de você manter alguém junto a você em qualquer coisa que você faça. Porque no momento em que você separa tudo em nós contra eles, as pessoas simplesmente vão querer proteger o nós e ficar contra eles. Portanto, entendendo esse ponto, a radicalização dessas pessoas com o tempo faz com que simplesmente ver uma família feliz com pessoas que não representam necessariamente um aspecto das pessoas mais humildes do país que, querendo ou não, tem sim uma cara de cansado, pegam sol, tem a pele um pouquinho mais judiada por causa, enfim, de condições climáticas. E é normal que você tenha marcas de trabalho por ter uma vida de fato que tenha trabalho, mas isso não quer dizer que as pessoas que têm uma vida melhor são de fato malvadas e que elas roubam as oportunidades das outras ou simplesmente roubam, porque afinal de contas não são políticos. Pois se você tem uma empresa, indiferente a pagar ótimos salários ou não, você está gerando oportunidade para as pessoas ganharem um salário, investirem e, com o passar do tempo e educação financeira, terem os seus próprios projetos para que eles ganhem mais dinheiro, consigam investir em outros pontos, montar um comércio, montar um pequeno negócio, contratar mais pessoas e fazer a economia girar. E por que eu ando falando tanto disso ultimamente? É porque, basicamente, instaurou-se nesse país uma temporada de caça a qualquer pessoa que não recebe benefícios do governo ou tem uma renda maior que 3 ou 4 salários mínimos, aplicando de que simplesmente a culpa de que tudo está dando errado são dessas pessoas. Isso é absolutamente ridículo.
Querer culpar a pobreza de alguém para uma pessoa que está enfrentando altos cargos tributários no governo, para abrir uma empresa e gerar lucro através da prestação de serviço, ou seja, comprando o tempo de outras pessoas, é literalmente ir contra o sistema. É oferecer a essa pessoa a oportunidade de trocar o seu trabalho por dinheiro, ao invés de que ela receba simplesmente um dinheiro que já foi retirado de custos de produção, impostos, enfim, milhares de taxas que o cidadão comum é obrigado a pagar todos os dias. E se você para fazer essa conta, em algum momento, se todo mundo pegar dinheiro do governo, não vai ter ninguém para pagar o governo para que essas pessoas recebam. Então, cara, não é possível que vocês sejam tão burros. Quer dizer, não vocês, esse pessoal. Ser sem noção e gastar horrores com uma criança, ainda assim não justifica o fato de que você tem que ser colocado numa guilhotina. E então, uma vez que você compreendeu de fato que o cara que oferece um emprego, ele é relativamente mais nobre do que alguém que simplesmente está criticando outra pessoa porque ela tem uma condição de vida um pouquinho melhor, nos resta entender por que essas pessoas de fato pensam assim. E eu sei que eu poderia desenvolver um monte de coisa. Recentemente eu tô lendo um livro muito bom sobre Carl Jung, que tenta entender de fato como funcionam aspectos de loucura social, histeria coletiva, enfim, muita coisa interessante. Mas para resumir, é basicamente preguiça e inveja. E que por mais que exista uma grande possibilidade de você achar os meus argumentos idiotas, senta e espera só um pouquinho que tudo vai ficar bem claro. A ideia de ser preguiçoso não quer dizer que você seja burro, mas sim que você tenha de fato uma certa lentidão ou uma não vontade ou só preguiça mesmo de colocar boas ideias em prática. Eu tenho certeza que alguma pessoa que você conhece já teve uma ideia genial para montar um negócio próprio, seja um produto inovador, seja um serviço que ninguém prestava naquela região, ou simplesmente ela gosta de fazer uma coisa que as outras pessoas não gostam e ela podia ganhar um pouco mais de dinheiro, mas esse projeto simplesmente não saiu do papel porque a pessoa de repente viu que ia dar muito trabalho. Viu que ia perder sono, viu que provavelmente ela ia ter que reorganizar os horários dela e sacrificar algumas coisas para ter um futuro melhor. E adivinha, ela pensou que não valia a pena. E eu conheço muita gente que de fato pensa assim e que hoje tem uma condição de vida bem precária porque não seguiu em frente com esses projetos. E eu espero que vocês não me julguem por ser um cara velho, até porque eu me formei até relativamente novo, mas há 10 anos atrás, quando eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar em um escritório ganhando um salário que, cara, era uma porcaria, mas que segundo algumas promessas de crescimento, daqui a uns 5 ou 8 anos eu poderia, quem sabe, ter alguma coisa, ganhando 3, 4 salários e olha só que incrível. Vários amigos meus estavam seguindo carreiras similares e decidiram apostar numa estabilidade, já que depois de um tempo a empresa realmente vai se acostumar com vocês, você pode fazer uma besteirinha ou outra sem perder uma boa oportunidade. E infelizmente trabalhando das 8 a umas 7, 8 da noite quase todo dia, porque a rotina do escritório é complicada, principalmente se você trabalha com publicidade, enfim. Inevitavelmente o tempo passou e adivinha, alguns foram promovidos e ganharam sim um pouco mais, mas a grande maioria continuou do mesmo jeito. E não só os que continuaram naquela situação como os que foram promovidos ainda assim achavam que ganhavam muito pouco em relação a um gerente, chefe ou até o dono da agência. Afinal de contas, o cara teve todo o investimento, tem que pagar uma caralhada de imposto, sustentar uns 15 ou 20 funcionários e, é claro, se der alguma coisa errada ele, quem vai ter de pedir um empréstimo do banco para manter os salários em dia. E por consequência disso, e na minha opinião, merecimento, ele tá certo em ganhar os seus 20 ou 30 mil reais ali por mês porque ele tem muito risco lidando com muita gente. Enfim, é uma recompensa por um esforço. E eu decidi seguir outro caminho. Então, durante essa época que todo mundo reclamava de trabalhar muito e não ganhar, eu tive a ideia de, durante os fins de semana, ter um novo emprego. No começo foi bem difícil, realmente demorou coisa de 1 ano, mais ou menos, para que eu tivesse oportunidades para largar o meu antigo emprego e viver só desse meu projeto. E acredite ou não, esse projeto não só me rendeu uma vida muito mais confortável, porque eu fazia os meus próprios horários, como um lucro realmente interessante, porque tinham meses que eu conseguia fazer 7, 8, às vezes 10 salários. Mas lógico que durante 2 ou 3 meses do ano você vai ter uma baixa gigantesca nos clientes e esse lucro vai servir para compensar. Mas no final das contas, eu tinha um salário bem maior do que quem trabalhava no escritório, trabalhando de quinta a domingo. E assim eu pude ter outros projetos, seguir o meu canal, aprender coisas interessantes, fazer outro curso e, lógico, me debruçar sobre um material um pouquinho mais intelectual para conseguir compreender melhor como é que funcionava o mundo. E olha só, eu estou aqui explicando o básico do básico para os senhores. Olha que bonito.
bonito. Tudo isso porque em algum momento eu decidi que eu não precisava ter fins de semana por tanto tempo e que esse esforço valeria a pena, e olha só, de fato valeu. Então o que separa pessoas que de fato acreditam no seu potencial e fazem os seus projetos com planejamento para terem vidas melhores e esse pessoal é que eles não querem dar o primeiro passo, porque eles sabem que vai dar trabalho e eles sabem que vão ter de abdicar de confortos por algum tempo. O que nos leva ao segundo tópico que prova que esse pessoal realmente não regula bem da cabeça, que é o fato de simplesmente invejarem as pessoas, muito embora a ideia de se esforçar para conquistar isso para eles seja algo inexistente, afinal vai dar muito trabalho, porque ai meu Deus, a minha força de trabalho está sendo explorada por alguém, blá blá blá, e cara, quem sabe se você fosse um pouco mais inteligente e pensasse a longo prazo, você poderia estar tecnicamente explorando a força de trabalho de alguém, não sei. Então, quando eles entram em conflito sobre querer ter de fato a vida que eles querem ter, mas não querem se esforçar para isso, ou acham que vai demorar demais, ou talvez eles não cheguem ao patamar de um milionário, mas adivinha, você ainda consegue sim se esforçar e ter uma vida bem confortável com a sua casa própria, pagando menos coisas, tendo os eletrodomésticos que você quer e, enfim, se esforçar e tratar o seu dinheiro de forma inteligente para ter uma vida confortável. E nem demora tanto tempo assim. Enfim, você melhora de vida. A questão da melhoria de vida é gradual, demora tempo, requer estudo, requer que você também saiba lidar com o dinheiro. E esse pessoal é muito acostumado com conforto ou simplesmente em não trabalhar. Por isso é absolutamente natural que eles tenham ódio mortal de pessoas que simplesmente têm uma condição de vida um pouco melhor, seja porque elas trabalharam, como é o caso do Roberto Justus, que sim, ele já era rico, mas ele quadruplicou, quintuplicou o patrimônio da família dele em menos de uma geração, seja de qualquer pessoa que consegue simplesmente ascender a pobreza e chegar, por exemplo, à classe média. Então, ao mesmo tempo que essas pessoas odeiam alguém que tem uma condição de vida um pouquinho melhor que ele sequer, já é considerado de fato um inimigo, eles defendem e acham incrível que o deputado Erika Hilton tem não só verba de gabinete para gastar com um esteticista e negócios para que ele fique, né, mais chavoso, mais maneirão, como gaste 25 mil em um conjunto de roupas, porque sim, porque afinal, quando é com eles, você pode usar quantos Rolex você quiser. Você pode ter casas de praia em Catarina confiscadas da nobreza da Rússia. Você literalmente pode tomar o que o burguês tem porque é isso que você quer no final. É simplesmente sobre não trabalhar, sobre invejar as outras pessoas, sobre ser cruel e sobre esse sentimento que eles dizem, afinal, ser contra o capitalismo e contra o materialismo, é tão absolutamente bizarro e ganancioso que eles achariam de boa darem cabo de famílias inteiras, inclusive com filhos, simplesmente para poderem realizar as suas vontades gananciosas. E por mais que eu ache estúpido dar de fato uma peça de moda de 14 mil reais ou até gastar 14 mil reais em uma peça de roupa para uma pessoa pequenininha, e até para uma pessoa adulta, ou para um deputado, seja como... Cara, eu compro as minhas calças por 6 euros e eu estou achando caro. A Primark está praticamente me assaltando, porque eu já comprei em promoção calça maneira de moletom por 3 euros. Ainda assim, eu não posso querer falar o que as pessoas devem fazer com o dinheiro delas porque é fruto do suor do trabalho ou da sorte e da herança delas. Porque criticar isso seria basicamente o primeiro passo para que eu virasse alguém bestializado que simplesmente não quer trabalhar e coloca a ganância acima do amor ao próximo e do valor da vida dos outros. Ou seja, eu ia virar um desses seres abjetos. E sabe o que faria o senhor ou senhora não ser abjeto? Entrar no canal do Telegram, onde você vai conseguir ver direitinho quando que eu posto vídeo, quando que eu tô em live, porque de repente tem trocentas mil formas de me comunicar com vocês. Eu até voltei a fazer um projetinho no Spotify, só vai demorar um pouquinho mais se eu postar, porque eu tô sem tempo. Mas o canal do Telegram está no meu Linktree, e aqui embaixo com as minhas redes sociais você consegue seguir, tudo bonitinho. Agora temos o grupo de chat, tem o canal Code Hack que vai voltar, quer dizer, eu já voltei com corte de live, mas aparentemente o pessoal não gostou muito, então eu tô mexendo uns pauzinhos para mesmo que vídeos a cada 2, 3 semanas, talvez com um pouco mais de qualidade, talvez com mais tempo, comecem a sair por lá, tá bom? Fora isso, faço lives na roxinha todos os dias, a mais ou menos 1 ou 2 da tarde, porque é o que dá pra fazer, eu moro num fuso horário diferente. E é isso. Recadinhos devidamente dados. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu pretendo lançar 2, talvez 3 vídeos por semana aqui. Quem sabe se os números forem mais interessantes, talvez por questões de monetização eu comece a lançar um por dia, mas ainda não sei. Eu sou o Dorito, muitíssimo obrigado por terem visto esse vídeo até aqui e até a próxima!